Eduardo Bolsonaro, não sei se vocês sabem, não está no Brasil, está na Indonésia. O que ele foi fazer lá? Você que é bem intencionado, que nos acompanha, imagina que ele foi estabelecer alguma discussão diplomática, foi aprender alguma coisa. Não, ele foi surfar. Isso. Eduardo Bolsonaro está surfando na Indonésia. Indonésia que ele nem conhece. É um país, é um arquipélago, né? Tem mais de 150 ilhas, poderia estudá-lo e tal. Foi para lá. No momento que o pai diz, ainda não assinou, que vai designá-lo embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Embaixador do Brasil nos Estados Unidos. A repercussão continua cada vez maior, negativa. Hoje mesmo, lendo agora, minutos atrás, o embaixador Rubens Recupero, brilhante embaixador, ministro, professor, autor de vários livros, especialista em história diplomática brasileira, ocupou postos importantíssimos em organismos internacionais, assustado. Ele está assustado com tudo que está ocorrendo, com a possível designação do Eduardo Bolsonaro para embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele diz, o presidente não entendeu nada, ele não sabe o que é ser embaixador, qual é o papel do embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Isso disse Recupero, algo que eu já tinha comentado com vocês. Ele não sabe qual é o papel do embaixador, né, de representante do país, de negociações diplomáticas, comerciais, questões políticas, etc. Ele não tem a mínima ideia. E o embaixador Recupero destacou esse ponto. Eduardo Bolsonaro está na Indonésia. No momento que o pai o designou embaixador brasileiro, ainda não oficialmente, nos Estados Unidos. Ele poderia estar estudando história dos Estados Unidos, história diplomática do Brasil, poderia aparecer com um livro embaixo do braço, fingir que estava se preparando para a sabatina do Senado. A desfaçatez do Eduardo Bolsonaro é tão grande que ele não está nem aí. Papai designou o filhinho, o Dudu, designou o Dudu e ele foi surfar. Ele não está nem aí. Quer dizer, os rastaqueras é um negócio assim inacreditável. Ele podia disfarçar, né? Falar, olha, agora eu vou estudar, aparecer, fazer uma sabatina com diplomatas do Itamaraty, que o instruíssem, aparecesse conversando, procurassem diplomatas conhecidos que simpatizassem com o governo Bolsonaro, aparecesse ele conversando com Ernesto Araújo, né, acompanhando, lendo, na biblioteca do Itamaraty, né, fala, puxa vida, ele está estudando. Não, ele foi surfar. É um negócio assim inacreditável. E hoje também, e estava no noticiário dos jornais, foram ver o currículo dele, né? Que ele disse que tentou apresentar um currículo. É difícil achar um currículo com Eduardo Bolsonaro, ele não tem o que apresentar. É uma página, quase uma página em branco. Então ele disse que tinha feito uma pós-graduação. Na verdade, ele fez um curso de especialização aqui em São Paulo. Só isso, fez um curso de especialização e não concluiu nem as disciplinas lá e não entregou sequer a monografia. Não é pós-graduação estrito sensu. Pós-graduação estrito sensu, por exemplo, é um mestrado. Você se inscreve no programa, faz uma seleção, apresenta o projeto, tem um orientador, faz os créditos. O que é os créditos? O que são os créditos? São as disciplinas. Aí é aprovado em cada disciplina com trabalhos. Aí você faz um exame de qualificação, que precede a defesa, com 3 na banca, orientador e 2 professores convidados, e prepara o texto final, apresenta a sua dissertação para semestre, né? Numa banca também com 3. Aí você faz um curso de pós-graduação, ou um doutorado, que aí é mais complexo, também tem um processo de seleção, tem as disciplinas, que você é obrigado a fazê-las, né? Em cada uma se apresenta o trabalho, ser devidamente avaliado. Também faz a pesquisa, que demora num trabalho de doutorado, né? Tem um orientador, evidente, faz a qualificação e depois faz a defesa. Aí a defesa com 5 professores, o professor que o orientou e mais 4 convidados. Isso é pós-graduação mesmo. Nada, ele fez um cursinho, quase que um Instituto Universal Brasileiro que tinha na revista do Tio Patinhas. É isso, o IUB, né? É isso que ele fez. E colocou, dizendo que ele era pós-graduado. Foram ver, nem o Instituto Universal Brasileiro ele fez, nem o IUB, nem isso, nada, um cursinho por correspondência, como tinha antigamente. É um negócio assim, inacreditável, né? E volto a lembrar
ele é deputado por São Paulo, teve quase 2 milhões de votos. E eu pergunto a vocês, queria que vocês me orientassem, vai. Onde mora Eduardo Bolsonaro em São Paulo? Como ele convive com a família? Ele casou, né? O casamento foi no Rio. Estranho, porque a noiva, se não me engano, é do sul do país. Porque o casamento foi no Rio, eu não entendi. Ele mora em São Paulo? Ele iludiu o eleitorado, quase 2 milhões de pessoas? Será? Puxa vida, espero que isso não tenha ocorrido, hein? A Justiça Eleitoral existe em São Paulo? Existe o TRE, Tribunal Regional Eleitoral? Ele investiga? Ninguém foi procurar? Bem, o Eduardo Bolsonaro, portanto, dizia que era doutora pela Unicamp, era bacharel em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não era doutora. Tem um célebre Roda Viva, vocês podem consultar no YouTube, em que a apresentação dela como doutora, e ela dá um ar de paisagem, fingindo que era doutora. O Bernardo Cabral, lá atrás, relator da Assembleia Nacional Constituinte em 1987 e 88, dizia que tinha estudado na Sorbonne, tinha feito um curso na Sorbonne, né? E o jornal Folha de São Paulo, faz muito tempo isso, foi pesquisar. Não, era um curso de férias feito pela OAB, ele passou uns dias lá com outros advogados e dizia que tinha feito um curso que era um curso da Sorbonne, e foi um curso na Sorbonne, não porque era num edifício que pertencia à Universidade de Paris. Também o Witzel, governador do Rio de Janeiro, grande Witzel, homem corajoso, que de helicóptero gosta de metralhar as pessoas lá embaixo, tal. O Witzel também inventou que já tinha feito isso, foi feito aquilo, foram ver, não tinha feito nada disso. O mesmo se aplica, e aí é mais grave, ao Eduardo Bolsonaro. O mesmo se aplica a Eduardo Bolsonaro. Aí o que vai acontecer? O presidente, artigo 52, inciso 4 da Constituição, vai fazer a designação, manda para o Senado. E aí o que diz a Constituição é privativo do Senado, entre outras tarefas, entrevistar, sabatinar, aprovar ou não o embaixador. Aí cabe a nós agirmos. Aí é uma tarefa da sociedade civil. Então, cada estado tem 3 senadores. Nós somos 26 estados e um Distrito Federal, são 27 unidades da federação. Nesse caso, dessas unidades federativas, eu vou escrever aos 3 senadores de São Paulo. Eu gostaria que cada um no seu estado assim o fizesse. Aqui é Mara Gabrillo, José Serra, o Major Olímpio, vou escrever. Vou falar, olha, é uma indignidade, é uma vergonha, é um tapa na cara dos brasileiros e de brasileiras ter como embaixador nos Estados Unidos um rapazola, um fedelho. Não é possível. Não é possível isso, né? Um surfista, a experiência, o pai fala, ele viaja muito pelo mundo, um surfista. Ele pôs no currículo que ele fritava hambúrguer, não é isso? A revista Época, está aqui, a revista Época foi atrás da lanchonete lá. Mentira, ele mentiu outra vez. Tinha frango frito lá, não era hambúrguer. Esse é o currículo. A que ponto nós chegamos? Imagina um jovem diplomata do Itamaraty, se ponha no papel de um jovem diplomata do Itamaraty. Se ponha no papel de um jovem diplomata que estudou, que passou lá pelo Instituto Rio Branco, que está trabalhando, estudando, fez os seus trabalhos de monografia, viaja pelo mundo, aprende, estuda a história de cada país. O que adianta tudo isso? O esforço, o mérito, o trabalho, a dedicação. O que adianta? Quando tem um presidente, né, que por vaidade, como se fosse um reizinho absolutista. Um reizinho, de uma dinastia recém-constituída, resolve falar, eu vou colocar meu filho, e daí? Não, vamos esperar que o Senado cumpra as suas atribuições. São 81 senadores. O voto é secreto. Votem lá. Digam não. Não será a primeira vez que o Senado vai fazer isso. Vamos esperar que essa legislatura tenha compostura, e diga não, porque é intolerável. Agora, se disser não e não passar o nome dele, o que eu espero como brasileiro, a vergonha vai ser inacreditável para o governo, para o presidente da República, né? E vai ser uma coisa... Como é que alguém continua aparecendo publicamente depois de ter uma derrota dessa? Espero que tenha. Torço, e depende de nós, hein? Isso depende de nós.
Depende de escrevermos aos senadores e pressioná-los. Não é possível ter alguém que desrespeite as tradições brasileiras e coloca... o Brasil vai ser motivo de chacota mundial. Pode registrar. Né? Não é possível. Nós não somos a Arábia Saudita. A Arábia Saudita que faz isso. Ou as repúblicas, as ditaduras da África Negra. Ou as repúblicas bananeiras. O Brasil não é isso. Né?